Oi, meu nome é Eclipse e hoje a gente vai falar um pouco sobre a cidade de Mida, a cidade do nosso mundo interno. Mida é uma cidade relativamente grande, com aproximadamente 1.500.000 habitantes, e é uma cidade turística, então a população meio que aumenta muito durante as férias. E onde fica essa cidade? Bem, numa ilhota no meio do Pacífico. Mas não deixe seu tamanho enganar. Mida é uma cidade fantástica, cheia de entretenimento, modernidade e alguma das figuras mais interessantes desse nosso mundo, sendo praticamente um refúgio para muitos bilionários e até para pessoas que só buscam mudar de vida, já que é uma cidade que apresenta muitas oportunidades de emprego, de sucessão, etc. A cidade tem o seu seu próprio estado e seu próprio país, então não é apenas a cidade de Mida, é o estado e o país de Mida. É, e ele é regido pela primeira-ministra e seus assistentes, né, os outros ministros. A primeira-ministra é uma figura muito conhecida entre o sistema estelar e até o sistema Isabel. O seu nome é Catherine Caramel. E, bem, o motivo dela ser tão conhecida nos sistemas não é só porque ela é a primeira-ministra. Na verdade, é mais pelo papel que ela desempenha no mundo de fora, né, na vida real. É, ela é basicamente a Primary Protector, ou a protetora principal, a primeira que coloca a mão contra qualquer ameaça que venha contra a gente. Então, nós todas somos muito gratas pela Cat e é. Uma menção honrosa a um dos ministros é a Bárbara. Ela é a ministra da Economia. E ela sempre ajudou a gente em muitas decisões lógicas e até em decisões financeiras da nossa vida enquanto a gente trabalhava, etc. Até agora que a gente está procurando emprego, na nossa vida acadêmica e tudo mais. Outras alters de Mida que são bem famosas, mas não porque tem cargo político ou algo do tipo, são a Sakura, que tem uma empresa de arquitetura e ela é uma das principais arquitetas da cidade. Ela mandou construir a maioria dos prédios e ela que fez o design, inclusive, do Sunshine Hotel and Resort, que é um hotel muito famoso aqui na cidade. É o principal hotel de luxo da cidade, inclusive. Temos também Kate Caramel. Ela é uma pilota de Fórmula 1. E por mais que ela esteja a maior parte da temporada fora da cidade, né? Ela de vez em quando vem e inspira o coração dos jovens. Temos também a Sofia, uma grande artista da cidade. Ela faz arte abstrata, então ela envolve tudo o que ela faz envolve muito sentimento e emoção. Um detalhe interessante é que ela tem uma filha, a Vivian, e a Vivian namora a Yai. E a Yai é a pupila da Kate. Louco, né? Bem, tirando os vários lugares para se visitar em Mida, nós temos um lugar chamado a Casa da Frente, ou a Fronting House. Lá é onde as alters se encontram para conversar, bater um papo, e normalmente elas são as alters que estão nessa casa que estão próximas da frente. O que, se você não viu o primeiro vídeo, significa que são alters que estão na frente, são alters que estão próximas ao corpo, logo elas estão assim, simplificando bastante, são elas que estão controlando o corpo no mundo de fora. Bem, agora que eu já te dei um contexto simples do que é Mida, eu vou passar a palavra para Julieta e ela vai explicar a magia
por que Mida é um lugar tão especial. No seu teorema, Volskaya diz basicamente que as dimensões conseguem se entrelaçar e, eventualmente, já que existem infinitos números de 0 a 1, existiria um ponto, uma dimensão onde é tudo tão entrelaçado que o natural existe junto ao sobrenatural. E esse teorema explica basicamente a loucura que vocês estão para ver. É prazer, eu sou Julieta. Eu sou uma estudante de magia da Universidade da Floresta Umbra de Mida. Acho que se fosse dizer mais alguma coisa sobre mim, eu sou casada com ninguém mais, ninguém menos do que Alerquino. É, sim, a entidade do medo. Não só ela, como eu também sou casada com o Liam, esse garotinho fofo aí. E por mais que eu passe a maior parte do meu tempo na mansão de vidro, enquanto minha esposa esbanja charutos, carros, iates, aviões e simplesmente poder brutal, além do dinheiro, né? Eu ainda tenho que voltar pra Mida, pelo menos uma vez na semana para as minhas aulas. Então, eu acho que eu tenho alguma qualificação para falar sobre a cidade, principalmente considerando que eu moro nela desde que eu nasci e tem só 2 anos que eu venho esporadicamente para a cidade. E ainda assim, não é como se a gente não passasse boa parte dos feriados e dos eventos comemorativos com as outras alters em Mida. E, bem, como eu disse, né, eu sou uma estudante de magia. Especificamente, eu faço uma especificação em runas. E o alfabeto rúnico de Mida é outros 500. Mas, de uma forma geral, eu estudo magia. E é isso. Então, vamos começar a explicar como essa magia funciona. Primeiro, nós temos os elementos. Toda magia de Mida é baseada em alquimia, em certa forma. O primeiro elemento é a alma, que representa basicamente o outro lado, o fim, a morte, assim, o pós-vida. Temos o sangue, que representa o contrário da alma, que seria o sangue, seria o carnal, a carne, literalmente o sangue, o que é vivo, o organismo puro no, no mundo material. Depois nós temos a ordem, ou o conhecimento, e ele é é isso, a energia, o elemento que traz equilíbrio a todas as coisas de forma justa e, né, equilibrada. O contrário do conhecimento e da ordem é a energia, o caos. Que é isso, é exatamente o contrário do conhecimento e da ordem. Seria todas as forças da natureza, tudo que pode causar destruição ou é, é vindo de um evento aleatório. E para finalizar, o quinto elemento é o medo, que é basicamente o incompreensível, aquilo que está fora do nosso consciente. Além dos elementos, nós temos algumas criaturas mágicas em Mida. Além dos humanos, nós temos os demônios, né? Que seriam mais ou menos mais parecidos com Onis, na verdade. Temos a maldição, que é um tipo de demônio, mas ele se origina do medo humano, enfim. Temos as vastaias, são animais humanoides, basicamente. Temos as fadas e os anjos. E bem, como essa magia
criada no nosso mundo, né? Tem algumas formas, três formas, na verdade: runas, varinhas e rituais. Bem, tanto os rituais quanto as runas precisam ser marcadas em uma superfície de alguma forma, seja escritas num papel na hora de ser usada, ou marcadas no corpo como tatuagens, ou simplesmente guardadas ou escritas no chão, por exemplo. Vamos começar falando dos rituais. Os rituais, como já dito antes, eles precisam ser escritos e desenhados em alguma superfície qualquer. Para realizar um ritual, você precisa primeiro definir quantos círculos ele vai ter, e isso define o quão poderoso esse ritual vai ser. Depois você tem que usar o símbolo do elemento principal que você vai usar e circular ele com os círculos, que vão ser dos elementos secundários, como vida, morte, infinito, etc. Em seguida, você coloca velas, que vão ser os canalizadores dos objetos de transmutação que você vai colocar em volta do ritual. Esse é um exemplo de ritual genérico de energia. Mas no estado que ele está agora, ele não faz nada a não ser literalmente só colocar o elemento no ambiente, o que poderia, por exemplo, criar uma disrupção em, como é o elemento energia, criaria uma disrupção, por exemplo, nos aparelhos eletrônicos em volta. Seria algo simples como isso. Vamos transformar esse ritual genérico em um ritual de invocação de energia. Então, para começar, a gente vai adicionar dois círculos. Não queremos fazer uma criatura invocar uma criatura muito forte ainda. Em seguida, basta adicionar o subsímbolo do elemento terra ou vida. E bem, agora o próximo símbolo basicamente vai definir qual criatura de até dois círculos a gente consegue spawnar, né? Criar, invocar no nosso mundo. Vamos dizer que eu quero spawnar, né? Criar, invocar uma sereia das profundezas. Uma criatura bem conhecida pelos usuários do elemento energia. E, bem, já que a sereia das profundezas é uma criatura consideravelmente agressiva e que usa de técnicas de hipnose para atacar suas presas, a gente vai precisar adicionar o símbolo do sábio ao ritual. Agora, basicamente, a gente vai adicionar representantes do caos e da energia e basicamente eles podem ser qualquer tipo de eletrônico ou qualquer tipo de item que teria alguma assimilação com algo energético ou caótico. Um último adicional é que quanto mais representantes do elemento você colocar, mais velas de transmutação, né, de canalização você vai precisar para realizar o ritual. Meus parabéns, você acabou de conseguir fazer o seu primeiro ritual em Mida. Vamos falar agora das runas. É um alfabeto e você vai escrever normalmente, só que usando as runas. E basicamente você vai marcar elas em alguma superfície e vai usar algum canalizador para ativar a magia. E bem, aqui nós temos um exemplo de um ritual rúnico de amor infinito. E para ativar o ritual, você basicamente escreveria ele em alguma superfície, por exemplo, num papel. E o canalizador, por exemplo, seria sua voz. Então você ia ler o ritual como Amoricisieri. E basicamente sobre os rituais rúnicos é isso, eles são um pouco mais complexos que os rituais de elemento, porque eles são mais abstratos, eles são mais difíceis de você interpretar muitas vezes, por mais que na maioria dos casos eles vão ser só uma palavra, quando eles são frases maiores, as coisas começam a ficar um pouco mais complicadas e vai depender da interpretação de cada usuário, o que o resultado da magia única pode ser.
Vamos lá, pra terminar, varinhas. As varinhas basicamente são feitas em uma madeira especial, que são encontradas na Floresta Umbra, em Mida. É, e elas são feitas pelos próprios alunos. Basicamente, as vastaias coletam a madeira da casca das árvores, e os próprios alunos que usam as varinhas, eles vão esculpir a varinha a partir de um grande pedaço de casca de árvore. A varinha tem três partes, né? Ela tem o cabo, o emissor e o transmutador. O transmutador é basicamente o que vai transformar as suas palavras, a sua vontade, através de um dos símbolos dos elementos secundários, né, do astral, em uma magia, em o que você quer que aconteça. E bem, basicamente esse é o resumo sobre a magia em Mida.